Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 99913 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. E hoje o Sintonize com Cristo está fora do seu estúdio. Nós estamos aqui no Conservatório Dunga Rodrigues, da minha querida amiga e irmã Edith Seixas. Que alegria poder estar nesse espaço onde pessoas estão adquirindo conhecimento, se aperfeiçoando para louvar também a Deus através de canções, através da música. E esse é um momento muito especial para mim, porque Edith não sabe, mas ela tem um lugar muito especial na minha vida pela sua seriedade, idoneidade, pelo seu compromisso com Deus. Então, alegria, o Sintonize está aqui. Hoje ela vai estar conosco no nosso quadro de entrevistas, Dr. Marlon Mendonça, Jane Barbosa cantando conosco e também a mensagem do Senhor. É o Sintonize com Cristo na sua casa. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. E nós vamos fazer isso cantando com Giane Barbosa. Os céus e a terra um dia hão de passar. Deus prometeu, Ele tudo renovará. A maldição já não tem força em mim. O mal foi banido para sempre, enfim. Não mais dor, nem sofrer, não chorar, noite não vai haver. Irei louvar ao grande eu sou, viveremos na luz do Senhor Jesus. Vejo ao redor as nações se prostrando ao Rei, aos pés do trono, seu nome engrandecer. Os nomes no livro ele já vai ler. Pertenço ao Rei, não há o que temer. Não mais dor, nem sofrer, não chorar, noite não vai haver. Irei louvar ao grande eu sou, viveremos na luz do Senhor Jesus. Já posso ver as mansões celestiais para mim, com meu Jesus viverei para sempre, enfim. Não mais dor, nem sofrer, não chorar, noite não vai haver. Irei louvar ao grande eu sou, viveremos na luz do Senhor Jesus. Você está assistindo ao Dicas de Saúde? Mais uma vez, Dr. Marlon Mendonça conosco. Olá, boa tarde. Meu nome é Marlon Mendonça, sou ortopedista cirurgião de coluna. Hoje o assunto é um assunto interessante sobre osteoporose. O que é a osteoporose? Osteoporose é uma doença metabólica, sistêmica,
e que acomete os ossos, né? O que ela faz? Na realidade, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem células que produzem ossos e tem células que absorvem os ossos, os osteoblastos e osteoclastos. E há uma deficiência, um desequilíbrio nesses dois elementos e acaba que a absorção de ósseo a absorção óssea começa a aumentar mais um pouco do que o normal. Aí vem a osteoporose. Normalmente a incidência ela é bem maior nas mulheres pós-menopausa, porque o que acontece? Há um desequilíbrio hormonal e esse desequilíbrio hormonal acaba fazendo com que aumente a osteoporose, mais no sexo feminino. No masculino acontece, mas quando a partir de 70 anos, que a osteoporose, 75 anos, aparece mais no sexo masculino, ficando até em equilíbrio entre as duas idades. Bom, a respeito da coluna. Bom, a coluna, ela, quando é cometida pela osteoporose, na realidade a osteoporose vai levando a microfraturas, e aí você vê uma pessoa que sempre é ereta, ela começa a ficar corcunda, porque começa a fazer as microfraturas e fazer a cifose. Isso gera muita dor na coluna, gera desconforto, né? Mas ela pode acometer o corpo inteiro. O punho pode ser fraturado quando cai, o quadril. O exame clássico para fazer o diagnóstico chama densitometria óssea, que mede a densidade do osso das pessoas, né? E às vezes um trauma leve, um trauma pequeno, uma torção mais forte leva à fratura, né? Então, esse é o diagnóstico e as características da osteoporose. Com relação ao tratamento, é importante, antes do tratamento, a causa desses problemas é o desequilíbrio hormonal, como eu falei, mas também está muito relacionado com o estilo de vida. Aquelas pessoas que são sedentárias, que não fazem nenhum exercício físico, têm mais chance de ter osteoporose, porque não há um fortalecimento da musculatura e do osso, consequentemente tem mais chance de fazer osteoporose. E outras patologias associadas, mas o mais comum é isso. Em termos de tratamento, há uma necessidade de uma boa alimentação, de uma reposição hormonal conforme a indicação, conforme a idade e a estrutura da pessoa, associadas às patologias da família. Então, isso tem que ser equilibrado. Na coluna, há as possibilidades de fazer uma fixação quando a fratura acomete muito o corpo vertebral, fazendo até uma vertebroplastia, que é a fixação, a colocação de cimento ósseo. Em linhas gerais é isso. Um abraço a todos. Tempo de intervalo, tempo de se organizar para não perder nenhum momento do Sintonize com Cristo. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá.
Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Você ama música? Eu amo música. Amo cantar. E hoje nós temos uma oportunidade de estar com alguém aqui que entende disso de maneira diferente de nós todos. Por quê? Porque ela é professora, proprietária aqui do Conservatório Dunga Rodrigues. Que alegria receber você nessa tarde. Muito obrigada, Edith. Eu que agradeço. É um prazer enorme trazer o Sintonize com Cristo aqui para o Conservatório. Que coisa boa, Deus é tão bom e Ele oportunizou esse momento. Nosso tema hoje aqui é o poder da música na formação humana, muito além das notas. E aqui nós queremos começar conversando com a professora Edith Seixas um pouquinho da sua história. O que te motivou a se tornar professora de música e como foi o início dessa sua trajetória? Bom, eu, desde menina, tive vontade de aprender piano, mas eu queria muito estudar num conservatório porque eu queria fazer disso a minha profissão. Embora eu sou formada em letras, né? Tentei fazer nutrição, mas não gostei, então a minha opção foi o bacharel de piano, né? E eu sou professora de piano desde 1982, né? Faz muito tempo, né? Então, o conservatório, ele tem sido um ideal para mim como professora de música, pianista, mas tem sido um lugar que, inclusive, o meu pastor George diz, é o ministério dela, aqui nesse lugar de propagar o nome do Senhor Jesus. Então, a nossa carreira tem sido muito abençoada, tem sido muito profícua, e nós agradecemos tudo a Deus. Na sua visão, como o ensino de música impacta o desenvolvimento emocional e cognitivo dos alunos? Bom, isso vem uma parte da neurociência, né? Nós sabemos que a música e principalmente a leitura de duas claves, Sol e Fá, direita e esquerda, lado médio e agudo e a clave de Fá para os mais graves, isso faz com que os hemisférios do cérebro sejam ativados de forma simultânea. O que acontece? Então, a gente tem um lado que fala responsável pela emoção e nós temos um outro lado que é pela razão, né? E nós temos a parte central, né,
da fronte, que é onde a pessoa administra seus impulsos, administra o que ela vai filtrar como resposta. Então, quando a gente aprende música, já é provado cientificamente que isso ajuda sobremaneira. Só falando aqui, abrindo um parênteses, nós temos médicos, neurologistas, que são meus alunos, que vem para o conservatório, para minha aula, e ele fala, eu vim aqui para fazer ginástica cerebral. Então, se um profissional, cirurgião, neurologista, né, fala uma coisa dessa, então é porque já é provado. De fato, então, assim. Criança, quanto mais cedo ela começar, mais vai ajudar na alfabetização, na socialização, no equilíbrio emocional, que isso é muito importante. E era justamente sobre isso que eu ia fazer a próxima pergunta. Existe uma idade ideal para começar a aprender música ou a qualquer momento é válido? Se formos pensar em criança, na idade de infância, quanto mais cedo ela começar a ter o encontro com a música, isso é muito importante. Então, nós já temos bebês tendo aulas de música, né? Aqui no conservatório a gente começa com criança a partir de 2 anos e meio, né? E tem ajudado muito as crianças, né? E nós só falamos assim, que uma idade limite não existe, né? Uma idade, em qualquer momento que a pessoa quiser fazer aula de música, eu acho que é bem-vindo. Mas no caso da criança, antes de ser alfabetizada, ela já está no momento de predisposição para linguagens. Então, como a música é uma linguagem, então, se ela estiver alfabetizando ou pré-alfabetizando, é o melhor momento para ela começar leitura de partitura. Escuta isso, mamãe e papai aí. Vamos começar. Bem, quais são os maiores desafios que você enfrenta em sala de aula hoje? Na parte do instrumento, a gente até que não encontra desafios, porque quando é criança, hoje em dia, a criança vem, mas ela não vem porque a mãe mandou. Não existe mais isso, falar que a mamãe obriga eu estar aqui. Ela vem porque ela quer, ou porque ela viu nas mídias, ou porque ela assistiu alguma coisa, ou porque ela gosta de determinada música, né? Então, o desafio que a gente tem é quando é turma de teoria musical. Ok. Por quê? Porque principalmente os adolescentes, para eles quererem aprender mesmo de fato como eles acham difícil e eles não querem esse desafio de aprender. Então, por isso que a gente tem que ter uma didática muito voltada para a prática, porque se você ficar só na parte teórica, Há uma desistência normalmente quando acontece assim? Né? Eles desistem porque não é fácil você aprender os rudimentos teóricos da música, né? Então, você aprender tonalidades, transposição, acorde e saber dominar todas essas coisas, existe muito fundamento que ele precisa adquirir. E eles querem tudo fácil. Não, professora, a gente rápido, né? a gente aperta aí já tá bom. E a gente sabe que não é assim, porque o curso do conservatório sempre foi pautado em formação, né? Então, os professores que são nossos hoje, ele foi um dia meu aluno, foi tanto de teoria sempre, mas ou da professora Dalva, que é mais antiga no conservatório, mas todos tiveram formação. Então, a gente não tem no conservatório alguém que veio de tal lugar, porque a proposta nunca é igual. Entendi. Entendeu? Então, a gente forma os alunos, e para formar, você tem que ensinar, sem dúvida, todos os fundamentos da música, né? Isso aqui é uma aula hoje, hein? Você precisa de um tempinho? Nós vamos dar esse tempinho para você e voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219,
19, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Hosana ao Rei dos Reis, digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei Jesus.
Bem, antes de nós cantarmos a próxima música, quero lembrar a você. Você já se inscreveu no canal? Ainda não se inscreveu? É tempo de fazer isso. Lá, Sintonize com Cristo no YouTube. E é claro, nós queremos contar sempre com a sua audiência na Rádio Cuiabana FM 106.5. Mas a sua inscrição é de grande valor para nós. Queremos chegar aí aos 1000 inscritos. Enquanto você vai se inscrevendo, nós vamos ouvir mais uma canção. Se as lutas te sufocam e não deixam você ver um final, uma saída, algo que te faça crer que existe um alimento que te dá força e poder, que Ele está tão perto, sempre junto, alguém que ama você. Não se perca em maus momentos, não se deixe esmorecer. São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem. Olha a imensidão do mundo e procure compreender que acima disso tudo existe alguém que ama você. Olhe em volta e o que se vê, isso tudo é nada se comparado ao que Ele tem pra você. Chega de tanto chorar, abre os braços, receba a vida que esse amigo tem pra lhe dar. Se as lutas te sufocam e não deixam você ver um final, uma saída, algo que te faça crer que existe um alimento que te dá força e poder, que Ele está tão perto, sempre junto, alguém que ama você. Não se perca em maus momentos, não se deixe esmorecer. São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem. Olha a imensidão do mundo e procure compreender que acima disso tudo existe alguém que ama você. Olhe em volta e o que se vê, isso tudo é nada se comparado ao que Ele tem pra você. Chega de tanto chorar, abra os braços, receba a vida que este amigo tem pra lhe dar. Tem pra lhe dar. Tem pra lhe dar. Hora de almoço, normalmente você dá aquela paradinha, você quer tomar um suco, então faça isso, mas volta novamente para nós continuarmos aquele bate-papo. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem.
Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E o nosso bate-papo hoje aqui no Sintonize com a professora Edith Seixas, do Conservatório Dunga Rodrigues. Nós vamos continuar e agora perguntando, Edith, como é que a música pode ajudar alunos que têm dificuldades de aprendizagem ou questões emocionais? Dois pontos totalmente diferenciados, mas que a música, como eu disse no começo da entrevista, né, ela atende o cérebro por completo, né? Ela ativa, ela estimula. Então, quando a pessoa que tem dificuldade de aprendizado, ela começa a fazer música, ela começa a ativar, estimular a área dela de cognição. Então, esse exercício cerebral ajuda muito na alfabetização, no ensino da matemática, de redação, concatenação de ideias, né? E essa parte é muito bem trabalhada. Não estou falando aqui só do piano, né? Porque tem os nossos ouvintes podem falar, mas só está pensando em piano. Não, é no instrumento que ela vai fazer, e pode ser o instrumento a voz, né? Que ela vai estar usando, ela vai estar usando a música e fazendo o mesmo trabalho, né? Emocional é no sentido assim que, como a música ela vê esse lado nosso do emotivo, do emocional pelo hemisfério do cérebro, o que acontece? A música deve ser muito bem trabalhada, porque uma pessoa ou de idade, como eu tenho alunos de 88 anos, né, que faz aula comigo, mas ela não pode sair da aula frustrada. Entendeu? Então, aqui no conservatório eu falo muito, toda vez que a gente faz capacitação, sempre eu tenho esse tópico. Música, não tem como um aluno sair da aula que ele não conseguiu.
entendeu? Então, você tem que fazê-lo acontecer no seu processo de música e ele sempre sair com a autoestima elevada, porque você tocar ou você cantar, tudo você está se expondo, né? E quando, nesse momento, se a resposta não é positiva, isso pode causar traumas, pode causar frustrações, e não é isso que a gente quer para ninguém que faça música, né? Porque o slogan do nosso conservatório é dê um toque de prazer e arte em sua vida. Que lindo, lindo, lindo. Você acredita que a tecnologia, ela tem ajudado ou atrapalhado o ensino musical? E de que forma? Ajudado muito no sentido de que hoje você pode conseguir qualquer partitura com o apoio da tecnologia, né? Então você tem acesso a qualquer tipo de música, gospel, brasileira, internacional, dos grandes mestres. Você coloca até no Google, fala eu quero tal música e lá vem a partitura para você, vem a letra, vem a cifra, isso é uma coisa boa. Para o meu instrumento que eu amo de paixão, que é o piano, eu tenho tido alunos que chegam aqui e tá tocando, aí ele fala, eu toco tal sonata ao luar de Beethoven, primeiro movimento. Nossa, mas como assim? Você está estudando quanto tempo? Aí ele começa a tocar cheio de... empolgado, que não tem nada a ver com o que Beethoven propôs, né? Sim. Aí eu falo, como que você aprendeu? Aí ele fala assim, não, tem o aplicativo, vai caindo as cores e eu aperto a tecla. Então, aí vem para a escola, quando vê que não vai dando conta, né? Que não vai satisfazer essa visão. Aí ele vem e fala, não, professora, eu quero aprender a ler, né? Porque não dá certo, né? Isso não, entendeu? Então, tem o positivo e o negativo, mas de todo jeito ele vira sendo positivo, porque tem que vir aprender, né? Com certeza. Bem, qual foi o momento mais marcante que você já viveu como professora de música? Eu não vou dizer o mais, mas pelo menos um deles. Um deles, né? Então, eu tenho vivenciado nesses 6 últimos anos o ingresso no conservatório de muitos alunos geniais. Entendeu? Então, pelas especialidades que eles têm um hiperfoco para a música, para o piano, que foi o que aconteceu aqui. Então, são meninos assim, que partiu pequenininho com 11 anos, concurso em Minas Gerais, concurso em Curitiba, concurso em São Paulo. Então, agora nós temos um de 17 anos que representou o estado, ele é de Várzea Grande, é nosso aluno, e ele tirou 3º lugar num conceituado conservatório Souza Lima, em São Paulo, capital, e ele está muito feliz, principalmente porque é premiado, né? Imagina a professora como não está. E ele tem 17 anos. Esse menino que chama Davi Kersu, ele era aluno nosso do conservatório, mas especialmente do saudoso Walter Azulinski, né? Que nós perdemos tão abruptamente recentemente. Né? Mas um concurso que ele ajudou muito. Esse menino, ele ajudou muito na performance, então foi maravilhoso. E é algo que eu divido com esse meu colega saudoso. Que coisa linda essa história. Bem, nós estamos aqui no conservatório. Eu queria que você falasse um pouquinho do que o conservatório oferece antes de nós partirmos para a nossa última pergunta. Ok. O conservatório musical Dunga Rodrigues, né? Todos sabem, presta uma homenagem para a professora Dunga Rodrigues, que é acadêmica da Academia Mato Grossense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso. Então foi uma pessoa maravilhosa, como pessoa, como personalidade cuiabana, como professora de piano. E esse conservatório presta homenagem a ela, que eu pedi licença. Ela trabalhou comigo durante 10 anos no conservatório e ela falou, nossa, mas eu em vida recebo essa homenagem. Então, o conservatório, ele
tem agregado os acervos das pessoas, assim, de musicistas. Nós temos o acervo do Walter Leão, acabamos de receber, temos da professora Dalva Lúcia, temos lá embaixo da professora Dunga, temos, assim, de Aicim Tocantins, tem muitas pessoas que doaram, a professora que é da USP doou todo o material dela, porque ela não é mais nessa área. Então, nós recebemos um piano aqui de 116 anos, de uma família cuiabana aqui, então tá lá embaixo. E, bom, essa é a parte que eu fico muito lisonjeada. Por quê? Porque são famílias que reconhecem que o conservatório vai continuar promovendo esse contato com esses acervos, né? Para melhorar na performance, como pesquisa e também para ter algo físico, né? Que é de quanto tempo atrás, né? Bom, o conservatório tem aula. Na parte erudita, a gente tem piano clássico, né? Temos violão por partitura, nós temos na área popular canto, né, que não é canto lírico, o nosso canto é gospel, que nós temos muitos alunos se aperfeiçoando para adorar a Deus, né, e nós temos o cursos de violão, guitarra, bateria, contrabaixo, ukulele, né, teclado, mas só não temos no conservatório sopro. Certo. E o contato? Como é que nós fazemos para fazer esse contato direto, chegar aqui e se matricular? O que eu aconselho primeiro para vocês conhecerem o conservatório, acesse o nosso Instagram, Conservatório Dunga, né? E vocês vão ver lá alunos que nós estamos falando, que são geniais, crianças, bebezinhos se apresentando. Então, vocês vão ter uma noção do conservatório e da parte física, porque lá tem todas essas informações de salas, né? Certo. Pode acessar. E o nosso WhatsApp é 65996771339. Bem, quem se atrever agora a dizer não sei, não vai estar falando a verdade, gente. Mas nós queremos encerrar esse momento com a Edith, perguntando ainda que conselho você daria para quem quer começar a estudar música agora, mas acha que eu não tenho talento, não. Bom, primeiro que essa palavra, talento, em música não existe, tá? Uma pessoa falar que vai fazer música, mas ela não tem talento, só o fato dela querer é porque ela tem talento, né? Porque se ela tem a vontade, e quando o ser humano tem vontade de fazer alguma coisa, né? Então a gente sabe que o Criador habilita, né? Com certeza, sim. Edith, muito obrigada mais uma vez. De nada, que Deus eu que continue agradeço. abençoando muito a sua vida. Amém. Esse trabalho tão lindo que nós podemos ouvir você falando aqui com tanta alegria, com tanta desenvoltura, né? Coisa do Senhor mesmo, presente de Deus. Obrigada. Muito obrigada agradeço. por estar conosco nesse momento do Sintonize. Deus te abençoe. Eu que agradeço. E venham para o Dunga Rodrigues. Isso mesmo. Bem, nós vamos para o intervalo enquanto você já está pensando, vou me inscrever, tá bom? Voltamos já já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora.
Ah, e não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Momento reflexão, momento em que a palavra de Deus vai ser ouvida. Mais uma vez, fica aí bem concentrado e ouça o que Deus tem para falar com você hoje. Meu nome é Fábio, sou pastor presbiteriano aqui no estado do Ceará e atualmente moro em Maranguape. Olha, esse tema da música na igreja e de forma geral também é de suma importância para que nós possamos dar continuidade à vida cristã. A música, ela está presente em tudo que nós vamos fazer. E hoje em dia nós percebemos que esse evangelicalismo brasileiro, ele tem tornado as músicas boas em músicas ruins. E isso faz com que nós também possamos carregar esse legado, porque a música ela fica impregnada na mente, nós vamos dormir, nós vamos acordar, nós vamos para o trabalho, no carro, nas nossas conversas, nas nossas pregações. Então, basicamente, o que o pentecostalismo fez foi introduzir a sua teologia e uma má teologia, diga-se de passagem, por meio da música. E isso a gente nem percebe, daqui a pouco a gente está degustando isso, daqui a pouco a gente está falando sobre isso e não estamos nem aí, tornamos essa questão comum, normal, mas não deve ser assim. Nós somos de uma tradição boa de musicalidade, de fontes boas, de grupos como Elos, como Logos, de cantores e musicistas como João Alexandre e muitos outros, Guilherme Kerr e muitos outros. E sem falar que a questão histórica, quando a gente vai para Platão, para a sua República, eles trabalhavam a música com uma seriedade muito grande, muito maior do que nós trabalhamos hoje, já que a música, ou por meio da música, era perceptível que as pessoas tinham um QI mais elevado. E se nós formos colocar essa métrica para hoje,
Pense aí comigo, não precisa nem dar resposta, ela já é óbvia. Então o QI das pessoas está lá embaixo. Mas precisamos voltar às fontes, às boas fontes da música, das letras bem feitas e teologicamente corretas, para que nós fechemos os nossos olhos e possamos glorificar a Deus com tranquilidade no coração, ensinando isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os velhos e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos agradecer a oportunidade e ouça boas músicas, porque isso vai confortar o seu coração também no dia da angústia. Obrigado. Programa Sintonize com Cristo. A Deus sempre a nossa gratidão. Muito obrigada, Senhor, por mais um episódio do Sintonize com Cristo. Agradecemos a Edith Seixas por ter nos recebido aqui no Conservatório. Nossa gratidão. Obrigada a Giane Barbosa, que lindamente cantou aqui nesse programa, Dr. Marlon Mendonça, e também agradecemos ao pastor que está falando conosco no dia de hoje. Que Deus continue usando a sua vida. E a você, ouvinte e internauta do Sintonize com Cristo. Continuamos contando com você. Eu sou a Naira Emília e esse é o Sintonize com Cristo. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.